Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que dia lindo, hein? Dia de comemorar relacionamentos. A gente está aqui com muita alegria. Agradecer aqui pelo convite, pela confiança, viu? A gente sabe que ser igreja hoje não está fácil. Existem tantas coisas que nos tiram da igreja, nos levam para fora dela. E a gente quer falar um pouquinho sobre esse desafio hoje dos relacionamentos. Mesmo para você que não é casado, você que é namorado, você que ainda está procurando essa pessoa abençoada aí na sua vida, essa palavra de Deus para o seu coração, eu sei que ela tem um viés muito mais evangelístico, né, do que simplesmente uma palavra para casais. Então, que você abra o seu coração nessa noite, que seu coração seja receptivo, terra boa, para que essa palavra encontre lugar e frutifique em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Como meu marido falou, é uma alegria, honra servir os irmãos, trazendo a palavra do Senhor, né, que é o que importa, e ministrando ao coração de vocês aquilo que o Senhor tem para essa noite. Eu queria saber aqui, quantos solteiros tem aqui? Solteiros? 2. Mais alguém? Tem alguém aqui que não está acompanhado? 3, esqueci da mídia, né? Tem alguém aqui que não está acompanhado, está sozinho hoje? Amém, amém. Só para a gente saber e a gente ir falando, né? De acordo com o público que está aqui, porque a palavra do Senhor ela é viva, né? E ela traz sempre instrução e orientação para nós. E é tão maravilhoso isso. Antes da gente começar, né, e trazer o texto bíblico que vamos expor aqui nessa noite, a gente queria contextualizar um pouquinho do tempo que a gente está vivendo, né? Quem teve aula com a gente lá na escola de noivos, né, sabe que a nossa primeira aula a gente fala sobre o tempo, o desafio que nós estamos vivendo nesse tempo, né, de que nem é chamado mais. Eu acho que quando Fernanda e Pedro fizeram a escola de noivos, a gente ainda falava pós-modernidade, mas agora mudou, é hipermodernidade, né? A gente não vive mais num tempo de pós-modernidade, a gente já vive num tempo de hipermodernidade, e a hipermodernidade, uma das maiores características dela é o egoísmo. A hipermodernidade, o foco no indivíduo está cada vez maior. Na pós-modernidade já caminhava para isso, né? E na hipermodernidade isso então imperou, está imperando, né? Mas como que a gente pode falar de relacionamento numa era em que o egoísmo impera, né? Como é difícil. Ultimamente a gente tem visto muitas pessoas falar sobre relacionamento e sobre também o término de relacionamentos, né? Recentemente a gente teve o caso da blogueira hiperfamosa Virgínia, né? Que terminou, né, o casamento e falou assim: nós somos amigos, né? E tá tudo bem. A gente só não está tendo relacionamento sexual, mas o resto continua igual. A nossa amizade, o nosso relacionamento, né? É isso, o divórcio é só isso, né? Outro tempo, um pouco mais atrás, nós tivemos a Sandy, né, que terminou o seu casamento também com o Lucas e ficou muito famoso, né, porque eles começaram a fazer declarações de agradecimento um para o outro, né, de falar quanto um outro é maravilhoso, né. Isso tudo faz parte de um processo, né, que a sociedade está vivendo de romantizar o divórcio. Romantizar as separações, romantizar aquilo que não tem a ver com Deus, né? A gente, agora, Dia dos Namorados, vocês podem contar nos dedos de uma mão que daqui a pouco não vai chamar Dia dos Namorados. A gente já ouve falar de um outro nome, né? Dia do Amor, mas esse dia ainda não está, todo mundo fala sobre ele. Mas em pouco tempo, e eu me arrisco a falar, contando em 5 anos, todos estarão falando Dia do Amor para não caracterizar mais a questão do namoro, né? De dar um rótulo para o relacionamento. A gente está vivendo um mundo que ele é cheio de ismos, né? Pluralismo, hedonismo, né? A gente está vivendo um mundo onde as pessoas elas estão relativizando aquilo que deveria ser verdade, está sendo flexibilizado por uma estrutura que está mudando toda hora, né? Você não tem estabilidade emocional mais, você não tem estabilidade para poder sustentar que o que você sente é realmente genuíno. E aí chegam os crentes, né,
Porque nós somos crentes, amém? Chega os crentes que são firmes na palavra, já andamos na contramão do mundo em muitas coisas, mas ainda assim a questão de família era um valor que o mundo reconhecia, que o mundo vivia também, né? Pessoas até poderiam viver em vida dupla, mas, de alguma forma, um valor estavam tentando segurar, né? Não, eu tenho uma vida aqui escondida, mas eu faço escondido porque é vergonha, né? Mas eu tenho uma vida que eu mostro para todo mundo, que é a família certinha, né? A família nuclear, né? E hoje em dia, todos esses padrões, esses princípios estão perdendo crédito. E aí entra o desafio da Igreja do Senhor de sustentar uma instituição criada pelo próprio Deus. Afinal, quando Deus criou todas as coisas lá, Ele criou todas as coisas, criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só, e aí fez uma mulher. Ali o Senhor instituiu a família. E falou assim, vão por todo mundo, dominem sobre toda a criação, né, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, dominem e multipliquem-se, né? Não é multiplicar só para ter números, mas é multiplicar a descendência, é multiplicar princípio, é multiplicar a fé. Isso tudo faz parte do plano de Deus para a família, né? A gente, esses dias, deu uma palavra para o Lagoinha Gerações Global, numa mentoria, e a gente falou assim, a igreja tem uma função. Às vezes a gente não fala muito sobre a função da igreja e a função da família, mas aqui cabe fazê-lo, né? A igreja tem uma função. A única função da igreja é apontar para Cristo, é revelar Cristo. Né? Revelar Cristo para mim todos os dias, para você todos os dias, mas também para as pessoas que não conhecem todos os dias. Essa é a função da igreja. E eu me respaldo disso no tabernáculo, quando lá colocavam o candelabro, né, e colocava o pão da propiciação, né, o pão da presença. Esse candelabro, que depois a gente pode identificar o candelabro como igreja, né? Apocalipse fala dos 7 candelabros, né, das igrejas do Senhor. Então, esse candelabro, ou seja, a representação da igreja, apontava e iluminava quem no tabernáculo inteiro? O pão. O pão da presença. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Então, a igreja, em várias vezes na Bíblia, vai respaldar essa minha fala, né? Que a igreja aponta para Cristo. A igreja mostra quem Cristo é. Mas a família? Você falou aí, pastora Vanessa, né, que tem 2 instituições que Deus tem um compromisso com elas, né? Que o próprio Deus criou. A gente crê dessa forma. A igreja e a família. Mas se a igreja aponta para Cristo, a família faz o quê? A família passa para as outras gerações e de geração em geração a paixão por esse Cristo. Vocês conseguem entender que dentro da família o que existe é o amor e o elo é o amor, que é o próprio Deus. E esse amor por Deus vai ser passado através de geração em geração pela paixão por Cristo? Quem aqui é o primeiro convertido na família? Nunca teve outra pessoa convertida? Então, agora vocês estão começando esse ciclo na família de vocês. Olha que privilégio. De passar a paixão por Cristo de geração em geração. Eu, Eduardo, a gente é a terceira geração de... Terceira não? Terceira? Terceira geração de crentes na nossa casa, né? Meu avô e minha avó, meu pai, eu. Né? Na família paterna. A mesma coisa na família materna do Eduardo. E eu lembro da paixão que meu avô começava a orar e ele fazia assim, Senhor, nosso Deus e Pai, já começava a chorar. Não conseguia sustentar uma oração com uma frase e já chorava, porque ele era apaixonado por Cristo. Eu via minha avó também apaixonada por Cristo, né? Eu vi meus pais cantando os corinhos, né? Tem um músico que até hoje, um levita, né? Um adorador que até hoje a gente é próximo dele, tem relação familiar com ele, que é o Sóstenes Mendes, né? E eu lembro
lembro da minha avó, eu na casa da minha avó, no sábado de manhã, ela colocando as músicas do Sóstenes e chorando na presença de Deus, chorando pelo amor de Deus. Eu vi isso nos meus pais também. E hoje eu vivo essa realidade do amor por Jesus que foi passado de geração em geração, porque foi nessa família que eu aprendi o que era amor. Amor de mãe, amor de pai. E essa transferência do amor horizontal para o amor vertical, a gente tem na base família. Por isso que Satanás, ele quer destruir o quê? Igreja. Família e igreja. Por que ele quer destruir família e igreja? Porque se ele destruir a igreja, ninguém aponta mais para Cristo, ninguém mostra quem Cristo é. E se ele destruir a família, ninguém ama mais Cristo. Então, presta atenção, um rapaz que estava aqui antes, não sei como é que ele chama, foi ele, falou sobre Lutero aqui, e Lutero ele contemplou, no tempo dele de monastério, o desafio que era se santificar. Né? Ele foi para o monastério justamente para experimentar um isolamento que, teoricamente, deveria provocar na gente essa proximidade e santificação da nossa vida. Só que ele percebeu nesse isolamento que o isolamento não era suficiente para isso. O isolamento não conseguia provocar um caráter ilibado, não conseguia transformar, porque o nosso caráter ele é moldado e forjado por pessoas. Então, as pessoas que passam na nossa vida, sejam elas os nossos parentes, pais, irmãos, amigos, o cônjuge, eles são formadores de caráter. Então, não é o isolamento que transforma um caráter, mas é a vida a dois, o convívio com outra pessoa totalmente diferente, que transforma a gente em outras pessoas melhores. O maior nível de intimidade possível na humanidade é o casamento. É o que Deus fez, né? Tanto que ambos, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam nem diante um do outro e nem diante do Senhor. Era o maior nível de intimidade, né? Profunda. É ali que Deus estabeleceu. Uma só carne. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que então está acontecendo? Porque se dentro da igreja, a gente que é pastor, e a gente atende no mínimo, isso a gente fala no mínimo, 5 casais por dia, durante a semana. No mínimo, 5 casais por dia. E a maioria das vezes eles estão dizendo para a gente assim, eu estou cansado dessa pessoa, eu não suporto mais olhar para a cara dele ou dela, eu não aguento nem sentir o cheiro dessa pessoa mais. Né? O que será que está acontecendo com pessoas que são cristãs? Não são pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas dentro da igreja que têm tido dificuldade nos seus relacionamentos porque o outro tem se tornado algo tão repudiante na vida dela. E esse discurso, amor, é um discurso muito igual eu dei esses 2 últimos exemplos, né, dos casais famosos que se divorciaram. É um discurso assim, esfriou, foi esfriando, eu não sinto mais nada, a gente foi se desligando um do outro. Né? Não teve briga, não teve nada, foi um esfriamento, foi uma desconexão. E a gente precisa voltar os olhos para entender isso. Você como casal, aí, você, homem e mulher, o que tem sido o motivo dessa afronta para as famílias, para os casamentos? Se eu fosse perguntar aqui, pedir alguém para levantar a mão, eu tenho certeza que alguém me falaria as redes sociais. Não é isso? As conexões hoje elas estão muito fáceis. A gente está o tempo todo voltado por um aparelhinho aqui que controla e domina a nossa vida. Então, se você for parar para pensar do modo influência, tá? Pensa aqui no modo influência. O tanto que o evangelho influencia a sua vida e o tanto que uma rede social influencia a sua vida. Então, presta atenção nisso. As redes sociais, elas ditam moda. Ditam ou não ditam? Dancinhas do TikTok e tudo aí, a gente que é crente está indo lá. Né? A gente está entrando nas dancinhas, então a gente está se moldando. E eu queria ler um texto com vocês, para a gente poder entrar na palavra de Deus aqui, que está lá em Romanos, no capítulo 12. Deus colocou essa palavra no nosso coração e essa palavra queima. E ela queima porque existe muito de Deus no que a gente precisa falar sobre ela. Então, Romanos 12, a partir do verso 1, fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Então, esse é um texto que todo mundo aqui está cansado de ouvir, tá ou não está? Quantas mil vezes só nesse ano você já ouviu esse texto? Esse texto está falando sobre um clamor, né? O texto de Romanos é um tratado, né? Romanos é um tratado que fala sobre como o cristão deve se comportar na vida da igreja, na vida social. E esse texto aqui, Paulo está com uma preocupação extra. Ele está falando assim, rogo-vos, irmãos. Ele está falando assim, eu estou tipo assim, implorando, pelo amor de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Imagina que aqui nesse contexto não existia rede social, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha qualquer outra rede social que você possa imaginar, não existia. Mas então por que Paulo estava com essa ansiedade, essa angústia no coração, para que aquela população ali de Roma, aquele povo que estava sendo influenciado por uma cultura romana. Aqui, gente, tem esses dois lugares aqui, tem aqui também, aqui na frente. Fique à vontade. Pode tirar nossas coisas daqui. Casal, senta aqui, ó, pelo amor de Deus. Aqui. Não. Eu não consigo ficar aqui falando vocês em pé. Põe ali. Isso. Se tiver mais gente, tem mais lugar aqui na frente, viu? Então, voltando para esse texto, presta atenção, Paulo estava angustiado. Ele estava clamando para aquele povo, para que eles apresentassem, então, o corpo deles como sacrifício. Mas para que sacrifício de novo, gente? Jesus não tinha sido sacrifício? Jesus morreu na cruz e levou nele todo o nosso pecado? Então, por que Paulo entra com essa ênfase? Rogo para que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto de vocês. Então, Paulo está dizendo assim, olha aqui, povo de Roma, vocês estão vivendo aí um contexto onde a cultura romana é libertinosa. Não é? É mentira ou verdade? Existiam templos de prostituição, existiam lugares ali de adoração a outros deuses. Então, o ambiente cultural, e aí eu quero que você pense na cultura. O ambiente cultural daquela época era um ambiente pesado. E a igreja estava sendo implantada nesse ambiente pesado. E Paulo estava chamando aquelas pessoas ali que aceitaram Jesus como se fôssemos nós aqui, uma pequena igreja reunida em volta de um propósito, que é adorar a Deus. Então, Paulo chamou aquele povo e falou assim, ó, vocês têm um desafio nesse tempo. Então, esse desafio ele reflete nos dias de hoje. O nosso desafio é não se amoldar ao padrão que esse mundo tem. Mas como se a gente está o tempo todo seguindo modelos desse mundo? Por que vocês acham que as pessoas chegam no gabinete pastoral e falam assim, pastor, cansei, não dá mais, eu não suporto, o jeito dela não me agrada. Sabe por que o jeito não agrada? Porque ela está olhando o tempo todo modelos e padrões insustentáveis. E aquilo que é errado, de tanto a gente ver, começa a ser normal. De tanto a gente ouvir, começa a soar bem aos nossos ouvidos. E de tanta gente ver as pessoas que estão próximas, cada vez pessoas mais próximas de nós vivendo, passa a ser algo que eu também posso fazer. Então, Paulo, nesse texto, a gente tira 3 aplicações práticas aqui para a nossa vida como casal e para você também que ainda não é casado, para você também pensar para o seu relacionamento. Porque é muito sério o que a gente está vivendo. Essa semana eu conversei com uma moça que a gente acompanha desde o namoro. E infelizmente, no namoro, eles erraram, ela engravidou. E uma das coisas que a gente falou com eles, falou assim, não casa por causa dessa gravidez. Casamento é algo muito sério, diante do Senhor. Se fosse antigamente, gente, quem é das antigas aqui sabe o que casamento era. Casamento, a pessoa, mesmo que não estivesse bem, ficava casada. Permanecer casada, né? Casada. Mas a gente, sabendo da realidade, falando assim, não, porque antigamente também uma mãe solteira não tinha vida, né? Porque a sociedade não ia aceitá-la, ela ia sofrer muito preconceito. Mas hoje em dia não sofre preconceito, não é verdade? Então a gente falou com ela, nem na igreja sofre preconceito, tá? Porque nem na igreja, que as coisas mudaram, né? Não sei se felizmente ou infelizmente. Felizmente por um lado, mas infelizmente por outro, né? Mas a gente falou com essa moça, vocês não precisam casar, o que vocês precisam aqui é arrependimento, consertar a vida de vocês, essa criança não tem
culpa de nada, ela vai nascer e ela vai ser muito bem-vinda, ela vai ser muito bem cuidada, a igreja está aqui para te dar o suporte, mas vocês não precisam casar. Eles ouviram o nosso conselho? Casaram, né? Casaram tem 8 meses. E ontem ela estava lá no meu gabinete falando que queria se divorciar, né? E trazendo motivos até que eu acho motivos... de abuso, né? Motivos de abuso, maltratos, né? Não teve agressão física, mas, enfim, coisas que nenhuma mulher merece viver. E eu falei com ela assim, fulana, você está com discurso igualzinho o discurso da internet, usando até as mesmas palavras, mas eu não estou vendo o seu discurso parecido com o discurso da Bíblia. Ela falou assim, pastora, mas a graça de Deus sobre mim? Eu falei, existe graça de Deus sobre você, existe graça de Deus sobre mim, porque senão nem viva a gente estava. Mas cadê o que a Bíblia... Aí eu falei assim, respalda essa fala sua, que você está falando aqui comigo agora, na palavra de Deus. E não tinha argumento bíblico para aquilo. Mas tinha argumento do que ela estava vivendo socialmente. Vocês entendem isso, gente? O primeiro conselho que a gente traz para vocês está lá no 2º verso, né, desse texto que a gente leu, no verso 2, que fala, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, só para vocês entenderem o que é se amoldar, né? A gente está aqui com uma mesa de acrílico, que eu não consigo, com a minha força física, quebrar e desfazer essa mesa, concorda? Então, tem um sociólogo polonês que ele chama Zygmunt Bauman, quem aqui já ouviu falar dele? Bauman ele fala sobre a modernidade líquida, ele fala sobre a fluidez das coisas, sobre a desconexão fácil que a gente tem de coisas que deveriam ser concretas e não são mais. Então, Bauman ele fala sobre essa mesa aqui, eu não posso destruir ela pela força, mas eu posso desconstruir ela por argumentos. Eu posso começar a destransformar essa mesa aqui em uma mesa, esse púlpito. Eu posso dizer que ele é o cabide para minhas roupas. Porque eu posso pegar minhas roupas e jogar sobre ele. Então, no ponto de vista da minha realidade, da minha verdade, e no que eu quero transformar isso, tem todo sentido. Eu posso pegar coisas que têm valores verdadeiros, como o casamento, e dizer que o casamento hoje ele pode ser vivido por pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque existe o amor. Gente, o amor. Gente, Deus não é amor? Olha que argumento perfeito. Deus não quer que a gente Deus seja não é feliz? O amor? Deus não quer que o que tem que prevalecer seja o amor? Mas que amor é esse que o mundo está consultando? Não é o amor de verdade. É o amor humano, é o amor eros, o amor físico. Então a gente está confundindo princípios sólidos que existiram, sempre existiram, com coisas que a gente está relativizando. A gente está flexibilizando verdades hoje. E eu deixo esse desafio para você. Talvez você está se acostumando com coisas que sorrateiramente vão entrando na sua casa. Verdades que estão sendo mudadas a partir de uma cultura, a partir de uma televisão, a partir de um Instagram, a partir de um Netflix, a partir de coisas que vão bombardeando o seu coração de mentiras. E quantas mais mentiras são bombardeadas, mais parecem verdade. E Paulo está falando isso num contexto exatamente como o nosso, onde as pessoas estavam sendo seduzidas por aquilo que elas estavam vendo e vendo as pessoas da sociedade com que elas conviviam viver. Então, Paulo traz um alerta para esse povo, falando assim, olha, vocês estão muito parecidos com o povo, só que vocês se converteram, vocês não são mais esse povo, vocês agora são um povo diferente. E ele está falando para um povo justamente que tinha uma vida, andava num caminho, Jesus chegou, habitou na vida dele, fez morada no coração, o que o povo fez? Mudou de caminho. E é isso que aconteceu na minha vida, é isso que aconteceu na sua vida. E o nosso casamento, o nosso relacionamento, ele tem que ser o primeiro a refletir essa conversão, gente. Pastor Flavinho fala com a gente todo dia, né? É só ser crente. Se todo mundo fosse crente no dia a dia do casamento, não ia ter crise conjugal. Ia ser muito fácil se não tivesse tanta atração, tanta tentação, tanta exposição àquilo que a gente não precisa. Então a gente está sendo exposto mais do que tudo às coisas que o mundo oferece para a gente do que a palavra de Deus. E isso é tão verdade que Paulo precisou falar para o povo aqui e a gente precisa ler a Bíblia para falar para a gente de novo. Porque isso é verdade para aquele povo. Não está falando que aquele povo não se converteu. Eles tinham se convertido. Mas aí Paulo chama a atenção. Vamos prestar atenção?
O culto de vocês é racional. O culto de vocês é sacrifício vivo. O corpo de vocês foi comprado por um preço. O que Paulo está falando, se é para você transformar o seu corpo em sacrifício, não é para você morrer na cruz de novo, não. Você não tem que morrer, Jesus já pagou o preço. Mas o sacrifício que você faz com o seu corpo é renunciar os prazeres desse mundo e as coisas que o mundo oferece. Mas a gente não quer, por quê? Porque está na moda, a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Eu tenho que vestir a roupa que todo mundo veste, eu tenho que andar no lugar que todo mundo vai, eu tenho que fazer as mesmas coisas que eles fazem, para que eu seja o quê? Aceito. E aí, amor, tem outro texto na Bíblia que fala sobre isso e tudo que a gente está lendo aqui, eu quero que você pense no seu casamento, no seu relacionamento. Ó. Texto de Lucas 9, do 23 ao 25, era Jesus que estava falando assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem quiser perder a própria vida por minha causa, a salvará. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre isso, é sobre você entender o que seu corpo é, o que a sua vida é. Lá em Efésios 2, Paulo fala assim: vocês estavam antes mortos em seus pecados e delitos, nos quais viviam anteriormente, né, seguindo os padrões desse mundo, as coisas que o mundo oferecia. Mas agora, em Cristo, Ele deu para vocês uma nova vida, uma nova realidade. E o que me assusta, e assusta a pastora Vanessa aqui, é que no nosso gabinete pastoral, tratando diariamente com pessoas cristãs, parece que a tratativa de Jesus, ela não existe. O sacrifício feito na cruz, ele é anulado pelas nossas posturas, pelos nossos comportamentos. É como se houvesse aqui, no nosso meio, uma negativa da cruz. Sendo que Jesus ele chamou a gente para um posicionamento. Ele falou: você quer vir após mim? Então, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Espera aí, gente. Qual parte do negar a si mesmo que a gente não entendeu? Porque quando você tem um desafio no casamento, e existem desafios, amém? Ou é só no meu que tem? Casamento é um lugar de confronto. Você está sendo moldado. Tem um desafio dentro do casamento. Não pode olhar para o lado não, hein, gente? Não estou com a irmã do seu lado, não. Mas quando existe o desafio do casamento, é que o meu cristianismo é colocado à prova. Se eu, como homem de Deus, que entreguei a minha vida para Jesus, que renunciei à vida desse mundo para viver a vontade dele, na hora que chega o primeiro desafio do casamento, eu viro e falo assim: ah, não, esse tempo está pesado demais, eu quero é ser leve, eu quero que flua. Vou abandonar esse aqui e vou para outro. Vou pegar uma menos chata ou um menos chato e está tudo bem. Está tudo bem? Essa palavra de Deus, quando você firmou sua aliança, falava assim: aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Então não existe mais a sua opção sobre isso. A gente não tem que ficar relativizando o casamento. O casamento é uma instituição de Deus. É aquilo que Deus criou, que o homem não interfira. Mas aí, amor... E a gente fala para quem não é casado ainda, ali os abençoados aí, né, ninguém é obrigado a casar. Você não é obrigado a entrar para o casamento. Mas depois que você entrou para o casamento, você entrou para uma instituição divina. Então olha o peso que você está carregando para a sua vida. Você quer viver casado? Então agora tem que ser no molde de quem criou, não no seu molde. Não no molde do mundo. E aí a gente vai para o ponto 2. Entenda que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. No verso 2 fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Ou seja, o padrão desse mundo, no padrão desse mundo, a gente não vive a vontade de Deus. Mas transformando pela renovação da nossa mente, a gente é capaz de experimentar e comprovar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a gente está falando aqui, parece que casamento é ruim e a gente vai ter que engolir, né? Dorme com esse barulho, né? E não é sobre isso. Não é sobre isso. Casamento é maravilhoso. Eu e o Du, a gente tem 21 anos de casado. E eu posso falar de boca cheia, o Eduardo também pode falar de boca cheia, né? Que nós somos muito mais felizes casados, que a gente nem lembra da nossa vida de solteiro, né? Não é porque tem 21 anos, não. É porque é muito melhor. A gente é muito mais feliz. A gente vive a vontade de Deus. A gente se completa. A gente pode falar que a gente vive um sonho de Deus.
Mas por quê? Porque a gente decidiu deixar Deus renovar a nossa mente. E não é na nossa força, é pela experimentação de obediência à palavra. E olha só, é tão sério isso, porque olha o texto de 1 Coríntios 7 que fala. 1 Coríntios 7, a partir do verso 32, fala assim, ó, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Olha, que coisa, gente. Está escrito na Bíblia, é difícil mesmo. Não é fácil, não. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada, a miséria, preocupa-se com as coisas deste mundo e de como agradar o marido. Não tem como fugir dos deveres do casamento. As pessoas querem viver casadas como se fossem solteiras, fazendo o que querem, atendendo só às suas próprias necessidades. E o desafio desse texto aqui para a gente que é casado é que a gente, então, agora fez uma opção. Eu estava de boas, estava tranquilo na lagoa, mas eu amarrei... Foi pra Lagoinha. Amarrei minha vida com outra pessoa para sempre. Amarrei minha vida com uma pessoa para sempre. Agora eu vou viver reclamando do que eu fiz? Não. Agora você tem que viver a vida de casado. E quem vive a vida de casado, olha para a pessoa que está do lado. E o texto de Filipenses, de Romanos aqui, que eu continuando lendo, vai te fazer entender sobre isso. Ó. Verso 3 de Romanos 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Sabe o que é o problema de hoje? Então, já que temos uma rede social, um mundo que chama Black Mirror, né? O espelho, o celular, ele olha para você e devolve para você o que você quer. Então, o celular, ele torna você dono das suas ações, dono da sua vida. Você se torna autogestor da sua história. Mas agora você é casado. Quer dizer que o bonitão e a bonitona pode fazer qualquer coisa nesse lugarzinho obscuro aqui? Não, por quê? Porque agora eu compartilho a vida com o outro. Casamento significa vida compartilhada. Não tem como uma pessoa querer viver uma vida compartilhada na nuvem da Satanás aqui. Não tem como você querer viver como um youtuber, como um soltinho no mundo aí, fazendo tudo que o YouTube faz, com uma pessoa que está do seu lado te esperando para ter um relacionamento, para ter intimidade, para olhar no olho. Ah, não, porque o mundo virtual ninguém me incomoda, eu faço o que eu quero, é isso mesmo, ninguém mandou você casar. Mas você casou, agora você tem que compartilhar a vida. Então, meu querido, o convite que a gente está fazendo para você é: sai do mundo virtual. Sai desse lugar que está te prendendo, está te separando. A gente tem visto casais separados dentro de casa. Eu e a Vanessa, a gente tem um pacto. A gente chegou dentro de casa, o celular fica lá no quarto carregando, nós vamos viver a vida de casa. Temos que arrumar as coisas, temos que fazer comida, temos que namorar, tá tudo certo. Mas nós temos que viver, gente. Vocês estão entendendo? Agora, se você quer viver na falsidade de uma rede social, na ilusão de que você vai ser igual a fulaninha de tal, é uma mentira. E aí a gente passa a achar, de tanto que a gente está absorvido nesse mundo, a gente acha que o que a gente vê nas redes sociais é melhor do que o que a Bíblia fala. Então, a gente tem que entender que a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade de quem? A gente encontra a vontade de Deus no Instagram, na vida das pessoas. A gente encontra a vontade de Deus aonde? Na palavra, gente. Em obedecer a palavra. Então, mulheres têm que viver o que a Bíblia diz, que é para a mulher casada viver. Os homens têm que viver o que a Bíblia diz, para os homens casados viverem. E aí a gente conseguiria viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a gente não quer, a gente quer buscar aqueles conselhos, né? A gente quer assistir aquela live, a gente quer acompanhar a vida da fulana. Uma pessoa que está no seu 10º divórcio, querendo te ensinar sobre casamento. Vai, boba. Vai ouvir. Outro dia mandaram para o Du uma indicação de um homem que fala sobre masculinidade, né? Porque o Du é o líder do Ministério de Homens lá da Matriz também. Então falaram, pastor Dudu, traz esse cara. O Du foi olhar a vida do cara, 3 divórcios.
Né? Como que o cara vai ensinar sobre masculinidade se a essência do masculino, né, de proteção, Proteger, de cultivar. cuidado, o cara não está fazendo? Se ele está no terceiro divórcio dele, não é julgar as pessoas, mas é ter um mínimo de noção para que as pessoas possam viver aquilo que a Bíblia fala, gente. E o problema é que as pessoas querem justificar através da sua dor. Eu não estou dizendo que não exista dor, tá? Tem dor, tem relacionamento que não é fácil, tem marcas que são profundas, tem que são criadas na situações nossa e situações. vida. Existem várias situações, mas você não pode transformar a sua dor em algo que é padrão e justificativo para tudo. Ah, porque ele encostou em mim, ele apertou meu braço, ele me tratou. Cara, tá bom, vamos procurar ajuda, vamos acompanhar, vamos olhar. Mas não vai para uma rede social e destrói a pessoa porque houve um momento de insanidade ou de problema, sei lá, passou por uma dificuldade. Peguei um casal ontem que o cara, conversando comigo, eu perguntei, cara, por que você... Ele não chegou a trair fisicamente a esposa, mas começou a conversar com uma mulher no telefone, coisas imorais. E a esposa pegou. E ele falou assim, pastor, pelo amor de Deus, eu não queria fazer isso. Eu falei, tá, não queria, mas e você baixou o Tinder? Foi. Por que você... Ele falou assim, pastor, meu casamento é bom, minha esposa é maravilhosa, eu não tenho problema nenhum dentro da minha casa. Aí eu falei assim, então por que você fez isso? Ele falou, porque eu não olhei para outras coisas, eu olhei para mim mesmo. Olhei porque eu quis fazer naquela hora. Olhei, minha esposa não me nega sexo, não tenho problema de intimidade com minha esposa, não tem problema nenhum. Mas aquela mulher falou alguma coisa que eu gostei de ouvir, e eu fui ouvindo, aí daqui a pouco a mulher começou a fazer chantagem comigo. Por quê? Porque entrou numa conversa fiada, que homem não entra com mulher no telefone. Vocês estão entendendo? Então, por quê? Por que então a gente cai nessas ciladas, cai nessas armadilhas, mesmo não querendo? Porque é o ponto 3, a gente ama o mundo e as coisas que estão nesse mundo. A Bíblia fala para a gente não amar o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Então, o nosso coração precisa ser transformado. O nosso coração precisa ser desapegado. O nosso coração precisa bloquear essa atração pelo pecado. Porque nós temos, gente... Nós temos essa natureza caída que nos inclina para o pecado todos os dias. Paulo mesmo fala em Romanos 7, voltando aí um pouquinho, você vai ler Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Mas aí ele traz uma esperança, porque ele fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo tem tudo. Quem tem Jesus Cristo tem o escape. Quem tem Jesus Cristo tem o alívio para a tentação. Quem tem o Jesus Cristo tem como correr e fugir daquilo que te leva a pecar. É isso, gente. Os casamentos estão destruídos porque as pessoas não consideram que tem Jesus Cristo. Jesus está no barco. Jesus está no barco, vem a tempestade, mas ele está no barco. Jesus, lembrei que Jesus está lá no fundinho, lá dormindo. Deixa eu ir lá chamar ele, mas vai lá, ele está no barco. Ele está no barco do seu casamento. Ele está no barco naquele dia mau. Ele está no barco no dia da TPM da esposa. Ele está no barco na hora que a esposa também entra na TPM, na menopausa, que também é uma fase difícil. Ele está no barco na hora que o homem entra na andropausa. Ele está no barco na hora que os dois estão numa crise financeira. Ele está no barco na hora que aparece uma circunstância difícil. Jesus está no barco, gente. Jesus está no meu barco, Jesus está no barco do Eduardo, Jesus está no barco do nosso casamento, Jesus está no barco do seu casamento. João 2 fala assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção nisso, gente. Pois tudo que há no mundo, aí vem as questões visuais, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre no Senhor? Então, faz a vontade de Deus e não a sua. Paulo está falando lá em Romanos 12 para vocês não se conformarem ou tomarem a forma do mundo, mas para vocês renovarem a sua mente, porque uma mente renovada,
ela traz Jesus para a realidade de hoje. Jesus não é um Jesus histórico que ficou pregado numa cruz. Jesus, ele é vivo no meio de nós. Jesus, ele está aqui passando em cada vida aqui, olhando cada casamento, olhando cada dificuldade, cada desafio. Ele está esperando que você convide ele para entrar. Ele quer entrar, ele quer fazer parte da sua vida. Ele não quer ser o segundo. O pastor Márcio sempre falou isso, né? Jesus, ele não aceita o segundo lugar, nem o terceiro lugar. Se ele não for o primeiro, ele não... Ele é o primogênito de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele foi criado primeiro. Ele é o centro de todas as coisas. Nele a reconciliação existe, porque tudo foi reconciliado por meio dele. Então para de tentar negociar uma vida mundana dentro da igreja. Para de tentar adaptar uma vida, eu quero ser feliz como o mundo é feliz, mas eu quero viver na contemplação do evangelho. Não. Ou você faz um ou você faz outro. E Deus está chamando a igreja dele para um tempo onde ele vai buscar uma igreja pura, santa e irrepreensível. Isso começa com uma decisão de você hoje, no seu coração, de renunciar às coisas do mundo, renunciar às propostas. Tá? Você está vendo uma pessoa feliz? Aquilo é uma fachada. Sabe essa Sandy que separou, essa outra mulher aí, como é que ela chama? Virgínia. Sabe? Essa Inclusive, ilusão. ontem eles passaram o Dia dos Namorados junto, comemorando o aniversário. Ele está feliz sozinho, tá sim. Não tá. Pode ter certeza. Não tá, é tudo mentira, é tudo querendo desconstruir no seu coração valores e verdades que são sólidos. O amor é sólido. O amor não é fluido. O amor não passa pelos dedos, como o Balma fala. O amor não é isso. O amor de Deus, ele é verdadeiro, ele é renúncia. Eu estou negando o meu prazer por amor a ele. Eu estou negando viver como o mundo está vivendo porque eu amo o Deus que eu digo que amo. São coisas que a gente tem que escolher. Então não adianta você querer flexibilizar. Hoje eu estou aqui no culto, mas daqui a pouco eu vou para a balada. Vou lá para um tum. Não. Qual que é o lugar que você quer ficar? É na presença de Deus ou diante do seu prazer? Tem que fazer uma escolha. Vocês estão entendendo? A gente veio aqui hoje num dia romântico falar sobre algo que não é tão romântico, mas que, na verdade, revela um amor profundo. Quem nega tudo por amor a Deus vai receber a coroa da vida. Vai. Eu tenho certeza disso. Mas é para aqueles que permaneceram. O evangelho não pode ser, uma vez salvo, eu estou salvo, posso fazer o que eu quiser. Meu irmão, esse não é o evangelho que eu acredito. O evangelho que eu acredito é aquele que me faz negar todo dia a mim mesmo. É negar todo dia. Não adianta eu querer me satisfazer. Sabe por quê? Porque numa hora que eu estiver me satisfazendo, Jesus voltar, a casa cai. Ele é justo. Ele é justo. Ele não é qualquer um de nós que, não, deixa, o filho faz uma coisa, não, eu vou dar mesmo assim, não. Ele é justo. E corações desconectados de Deus começam a ser atraídos por aquilo que a gente falou agora. Ó. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. E as distrações nos afastam de Deus e nos afastam também um do outro. Lembra que eu falei que o cerne da hipermodernidade é o egoísmo? Então, a cobiça dos meus olhos é diferente da cobiça dos olhos do Eduardo. A cobiça da minha carne é diferente da cobiça da carne do Eduardo. O algoritmo me entrega uma coisa, Se você pegar o meu telefone, se você pegar o YouTube do Eduardo e o meu, você vai ver como é diferente. Por quê? O que ele gosta de assistir é diferente do que eu gosto de assistir. Se você for no meu explorar aqui, você vai ver agora, nesse momento da minha vida, você vai ver lembrancinha de casal, porque eu estava vendo as coisas do acampamento de casais da igreja, só vai aparecer isso. Do Eduardo só aparece carro, todos os dias do ano não muda, né? Porque ele não fica procurando igual eu as lembrancinhas, trem não. Então vai aparecer carro, vai aparecer animal, né? Essas coisas de natureza que ele gosta. Né? Essas coisas, jacaré, crocodilo, sei lá. Vai aparecer isso no dele, né? Então isso é para vocês verem que nós somos diferentes e os nossos celulares, né? As nossas redes sociais mostram isso.
E se a gente dá ênfase nisso, a gente vai, e é o que tem acontecido, e é o discurso, então agora eu volto lá para o início da mensagem, é o discurso desses casais, a gente se afastou, a gente se desligou, os interesses não são os mesmos, a gente foi se esfriando, porque a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação de bens, para um é diferente do outro. Então o Eduardo vai andando para lá e eu vou andando para cá. Se não for o Senhor para nos conectar, se a gente der mais lugar para essas coisas, né, do que para Deus na nossa vida e até a importância um para o outro, a gente já era, morre mesmo. Acontece igual aconteceu nesses casamentos que eu estou falando. E aí entra o desafio do casamento. O que é casamento, gente? É vida compartilhada. Você sabe o significado? A palavra casamento significa vida compartilhada. Se eu tenho vida compartilhada com a minha esposa, mas eu não tenho nada de afinidade com ela, como é que a gente vai ficar junto? Então, a gente tem que tornar o que é importante para o outro importante para a gente. E aí, a gente trouxe algumas dicas aqui já para a gente encerrar. Pense em algo para fazer juntos. Uma atividade física, um curso, algo que vai criar coisas em comuns na vida de vocês. Eu e o Edu, por exemplo, a gente gosta de caminhar. Ele não gosta tanto assim, né? Eu que gosto mais. Mas é uma atividade que a gente entendeu que é importante para nós dois. A gente mora lá perto da Lagoa da Pampulha. Para a gente é importante, além da saúde, das questões, para a gente é importante parar tudo, não ter gente perto de nós, né? Ver a natureza. Porque ninguém sai correndo atrás de nós. Já aconteceu. Já. Pastor, preciso falar, né? Mas nesse momento a gente fala, não, né? Agora é a gente, né? Porque é uma hora ali que não tem nada, não tem celular, não tem WhatsApp, não tem nada. É nós dois. E isso é importante para a gente. Vocês já fizeram alguma coisa assim? Gente, isso também é um culto ao Senhor. Isso também é importante para Deus. Vocês já pensaram o que vocês gostariam de fazer, que conecta vocês, que reconecta vocês? Né? Desconecte-se um pouco da tela, faça um acordo, igual a gente fez. A gente vai entrar de férias agora, a gente não vai viajar, vai tirar 10 dias. E um dos acordos que a gente vai fazer nessas férias nós não vamos pegar no celular, porque já que a gente não vai viajar, se a gente pegar no celular é como se a gente estivesse trabalhando aqui em Belo Horizonte. Então, não vamos. Vocês já fizeram acordos entre vocês assim? Desconecta um pouco, né? Vão ficar, não é o tempo inteiro, não. Hoje em dia faz parte da nossa vida. Estou falando para você ser um alienado, uma alienada, não, mas um tempo. Até tal hora, né? Acordar de manhã, vamos tomar café sem pegar no celular. A gente fez um acampamento agora para casais, que tinham casais ali com 17 anos de casado, com filhos já grandes, que desde que o filho nasceu nunca mais saiu sozinho. Será que você não precisa tirar um tempo aí para namorar, para olhar no olho do outro aí, para dar uma passeada, para perguntar como é que estão as emoções? Estava aqui na hora da conversa aqui, eu pedindo a Deus para me entender as emoções da minha esposa. Entender, porque às vezes a gente acha que a gente é muito racional, o homem é muito racional, mas não entende que tem um turbilhão, né? A gente passou por um acampamento agora que ela organizou o acampamento inteiro para 300 casais. Imagina como é que essa menina ficou. E eu lá doente, estava passando mal, e eu vi a angústia dela e eu não podia fazer nada assim. Eu fiquei pedindo a Deus para ajudar a organizar de novo as emoções, porque sofre. É um preço, é uma pressão da igreja, é um resultado que você tem que dar, é dinheiro da igreja entrando naquilo. Então, é uma pressão, mas você está preocupado com o quê? Não, deixa eu ver meu galo ganhar aqui, deixa eu ver o futebol, Não, mas e a pessoa que está do seu lado? Coloca no lugar dela, vê a dor que ela está passando no trabalho, pergunta como é que está sendo a rotina, né? Coloque-se nesse lugar. Orem juntos, né? Orem juntos, né? Isso, ter um tempo de oração é muito importante. Tem até um vídeo que a gente passa nos cursos do Gerações que fala sobre oração de casal do Jonathan Nehmer. É um meme, mas é muita realidade, né? Porque na hora que você ora, você fala para Deus aquilo que está te incomodando, aquilo que está profundo no seu coração e que às vezes ele ou ela não queria saber se vocês não orassem juntos, né? E no vídeo fica assim, Deus, né? Cuida do templo, que ele cuide mais do templo, que ele está um pouco desleixado, né? Que ele tenha força para ir na academia, né? Para cuidar. Então, é uma brincadeira, mas que são coisas que no momento de oração, a gente abre o coração para Deus e a gente vai criando mais intimidade um com o outro também. E às vezes o interesse sexual acabou, por quê? Porque um está se cuidando para o outro.
Não tem mais aquela investida. Não passa nem perfume. Não passa perfume, o dedão do pé tá com aquela unha igual de dinossauro. Aquilo lá encostar, não sei, dá tétano, dá frieza, dá qualquer coisa. Mas cuida de você, o outro merece o seu cuidado. A Vanessa falou comigo assim, amor, vai no médico, se você não cuidar de você, como que você vai pensar em mim que você é importante para mim? Eu tenho que ir no médico. Por quê? Porque a gente não se cuida. Daqui a pouco a gente morre, o outro fica sozinho, com as despesas e as dívidas que você deixou. Né? Imagina que tristeza. Então a gente tem que se cuidar, investir no outro, olhar para o que é importante para o outro. A gente colocou aqui também, invistam na vida sexual de vocês, né? Os casais esquecem. Muitos aqui vão se tornando pais e se esquecem, né? Que agora continuam sendo homem e mulher, marido e mulher. Leva o filho para dormir no meio do casal e o filho já está com barba, bigode, está dormindo no meio dos pais. Lindo isso. E os casais vão se esquecendo, né? Esse acampamento, os casais tiveram essa oportunidade de estarem juntos e a gente via ali nada mais, nada menos que os casais se lembrando quem eles são. Não precisou muita coisa, né? Só desconectar, só sair para lembrar que é um casal. Isso é muito importante. Então, a gente trouxe um recado de Deus aqui nessa noite para vocês, gente. Primeiro, para vocês entenderem, né, que o padrão desse mundo não é o padrão que Deus tem para nós. Para vocês não se acostumarem. Não se acostume. Não se acostume ao padrão desse mundo. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para a igreja dele. Deus não tem um padrão de rede social para o seu casamento. Para vocês entenderem que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Então, por mais que você ache que você é infeliz, estou infeliz, estou triste, Deus tem coisas para o seu casamento, Deus tem transformação, Deus tem restauração, Deus não quer você infeliz. Então é para eu ficar casada e infeliz? Não, não é isso. Deus tem transformação. Num casamento que foi o primeiro milagre de Jesus, acabou o vinho. O que Jesus fez? Transformou água em vinho. Isso representa a alegria que o Senhor quer devolver para o seu casamento, para o meu casamento. E o Senhor não quer que a gente ame o mundo nem as coisas do mundo. Ele quer que a gente ame a palavra dele e seja obediente à palavra dele para fazer a vontade dele. Amém, pessoal? A gente queria deixar essa mensagem muito simples no coração de vocês. Sei que o pastor de vocês já deve falar isso aqui direto. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Para de ficar tentando se comparar com o que lá de fora. O padrão de Deus ele é muito mais alto. Deus exige muito mais de nós. Não fica acostumado com coisinhas banais. Deus quer te ver crescer, florescer, frutificar. Amém. E quer ver você ganhar o coração dos seus filhos através de um posicionamento seu dentro de casa. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.